Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo ótimo com vocês? Estudando bastante SQL Server. Pessoal, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, o William Lino, um dos líderes do Data Tuning. Se eu falei errado, desculpa, William. Data Tranquilo. Tuning Group. É isso aí. Aqui de São Paulo. E ele vai passar para a gente um overview de como que a gente desenvolve e administra SQL Server com Python. Eu estou super curioso para saber como é que a gente faz isso, como é que a gente lida com essa linguagem de programação, desde que o SQL Server passou a aceitar ela, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o webcast, tá? Aproveita a chance para interagir, para perguntar coisas, para colocar a dúvida aí para a gente, pode ser no chat, pode ser no questions aí que vocês estão vendo. E aí depois eu interrompo ele, enfim, qualquer hora que puder, que eu vir que tem algum tipo de abertura. E aí a gente vai fazendo, a gente vai fazendo aí o nosso encontro de hoje. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, então, dá um toque aí. E, William, queria agradecer imensamente a sua presença e o seu tempo aqui, por tá ajudando a gente aqui a matar nossa curiosidade e a desmistificar essa linguagem de programação em cima de SQL Server. E é isso. A gente se fala daqui a pouco. Qualquer coisa, te dou um toque, qualquer coisa você me dá um toque aí. Beleza? Beleza. Obrigadão, Haddad. Fica absolutamente à vontade. Beleza? Obrigado. Valeu. Nós. Bom, eu também gostaria de agradecer muito. Sempre um prazer palestrar nos eventos da PES, né? Eu venho palestrando pelo menos em SQL Saturday desde 2017, lá com o Marcel, né? Meu mestre, meu cara que está comigo há bastante tempo em eventos aí, um cara que eu aprendo muito e é uma grande honra estar aqui hoje com vocês no grupo do PES português, para poder estar passando um pouquinho aí, fazendo um overview do Python, que é uma linguagem que eu gosto muito, que para mim é a primeira vez que eu vi, fiquei já apaixonado, porque é uma linguagem muito simples, muito tranquila de se desenvolver, não só tecnicamente, mas que facilita muito a vida no dia a dia, seja no on-premise, seja trabalhando em tarefas corriqueiras, automatizando tarefas corriqueiras, como na cloud, com automações grandes, com sistemas maiores, tá? Na parte serverless também, enfim, em várias aplicações. E aqui vou passar um overview com foco em SQL Server, tá? Na parte de utilização dele dentro do SQL Server, né? Tentar aí explicar um pouco internamente de como ele funciona e também do lado de fora, vendo da parte de fora, né, do SQL, como eu posso automatizar tarefas do próprio DBA, seja ela apenas scriptando, usando a linguagem como script, ou até mesmo num serverless, numa API, tá? Construindo APIs de autosserviço, por exemplo, tá bom? Bom, eu estou com uma apresentação do SQL Saturday, tá? Que eu rodei em algumas cidades esse ano. Infelizmente, não estamos presencialmente, mas a gente conseguiu aí, pelo menos de forma online, levar esse conteúdo para o pessoal, tá? Então, aqui na apresentação tem bastante coisa, né? Pessoal que queira adquirir aí o conteúdo do PES Summit 2019 é salgado, mas é um conteúdo de um valor realmente extremo, porque estão os melhores pessoas de dados, principalmente Microsoft no PES Summit. Então, se você quer se aprofundar no SQL Server, em serviços de dados do Azure, com certeza esses vídeos do PES Summit vão te agregar muito nessas palestras, tá? Então, eu realmente aconselho bastante. Se você tem essa grana para pagar com dólar alto, invista, é um investimento de fato e você vai ter o retorno, tá? Bom, o PES Summit vai ser virtual, né? Para quem ainda quiser participar, não sei se está rodando já, porque em novembro já rodou, né? Aqui eu agradecer aos sponsors do SQL Saturday, mas querendo ou não, o PES também está sempre com eles, então gostaria de agradecer aos sponsors.
E para quem quiser aí fazer testes, testar funcionalidades novas do SQL 2019, que veio com um monte de feature boa, eu mesmo utilizei muito esse workshop para ver questões de containers, que eu gosto de palestrar bastante, difundir essa questão de banco de dados over containers. Aqui no Workshops, no SQL Workshops, tem bastante conteúdo de altíssimo nível, tá? E labs realmente reais para você poder simular aí ambiente de SQL Server usando as últimas features, tá? Falando um pouquinho de mim, eu hoje sou Senior DBA, né? DBA Senior lá no Itaú, muito focado hoje em operações em cloud, tá? Na parte de migrações e afins. Na DataTuning, eu sou cofundador e Cloud Solutions Architect, muito voltado também para a área de dados, que é o foco da consultoria, mas com foco em cloud, tá? AWS, Azure. Cofundador e head de infra da Flapper, que é uma scale-up de voos privados. A ideia é democratizar a aviação executiva, que até anos atrás você tinha que ligar para reservar um jato. Tudo bem que é uma aviação cara, mas a nossa ideia é fazer voos compartilhados e ser competitivo até em termos da própria aviação comercial, tá? Então esse é o foco da Flap. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só baixar o aplicativo. A gente tem aplicativo e o web mobile também, web app. Tá aqui minhas redes sociais, tá? Principalmente da DataTuning. Se você quiser saber um pouquinho do nosso trabalho, a gente está começando a postar mais coisas no blog agora de forma recorrente, tá? Eu, Marcel, Guilherme e o Garrett, que está com a gente agora também. Então, se você quiser saber mais sobre Big Data, Performance, Tuning, Cloud, a gente está postando mais coisas no blog e também no YouTube lá do DataTuning Channel. Agora, quinta-feira, vai ter um meetup com o pessoal do Azure na prática, lá com o Groff, Milton Câmara, Vinícius e Diego, falando um pouquinho sobre DevOps no Azure, tá? Então, para quem quiser participar, fica a dica aí. Motivação, né? Por que eu precisei ir atrás de Python? Por que eu utilizo Python hoje na minha operação, nas minhas operações com SQL Server, tá? Eu trabalho num ambiente bem distribuído e gigante, tá? Tem uma equipe de DBAs gigante onde a gente trabalha, né? Então é realmente um ambiente de alta criticidade com pluralidade de rede, domínios e afins. Gerenciar um ambiente desse já é complexo, né? Você não fazer tudo isso na mão é quase loucura. Então, muita coisa já é automatizada em linguagem arcaica, VB e afins, e muita coisa a gente precisava modernizar ou fazer novo, né? Desenvolver uma API, desenvolver uma automação de forma mais eficiente. E Python me veio numa dessas automações que eu precisei fazer, tá? E desde então é uma linguagem que eu venho trabalhando, principalmente hoje em cloud. Ela faz muito fit, tem bibliotecas e SDKs que já te dão ali, estendem muito bem a linguagem para cloud, e você consegue embarcar muita coisa ali no momento. Com pouca linha de código, você já faz muita coisa. Então, realmente é uma linguagem de fácil compreensão, tá? Eu vou falar um pouco mais dela mais para frente. Então, integrações entre sistemas, né? A gente ali tem sistemas CMDB, Asset, enfim, sistemas que fazem inventariado das instâncias, sistemas que fazem a parte de gestão de chamados, de mudanças, de incidentes, a parte mesmo de monitoração, de observabilidade. Você precisa unir tudo isso de alguma forma que ela te entregue ali não só a capacidade de observabilidade, né, de monitoração do seu ambiente, mas dados analíticos, coisas que você consegue tirar dados para poder ser mais proativo enquanto a sua infraestrutura. Então, por isso que a parte de integração, tanto das ferramentas de gestão de ambiente, quanto ferramentas que executam, de fato, tarefas, seja schedulers ou scripts mesmo que venham a fazer tarefas administrativas de forma automatizada para a gente, o Python veio para essa necessidade também.
Desenvolvimento de APIs e microserviços, tá? Microserviços o negócio tem bastante, desenvolvido em Python. APIs eu vi como uma chance de desenvolver autosserviços de forma a disponibilizar para os devs, né? Para as equipes que viam a gente como cotovelo, opções de entrega de uma automação, de forma que ele bate ali no endpoint, já consegue fazer uma atividade do outro lado sem depender de fato de um DBA, né? Então a gente consegue colocar nossas regras de negócio, consegue colocar nossa capacidade toda em cima da linguagem e entregar essa capacidade como um autosserviço, né? Então acaba sendo realmente muito eficiente para o negócio, para sistemas, para as equipes de desenvolvimento, que acabam conseguindo também automatizar do lado deles tarefas de infraestrutura, por exemplo. Própria automação, em cloud, eu já disse, é uma linguagem que se estende muito, hardening compliance na parte de coleta de métricas, coleta de acessos e afins, que eu preciso colocar alguma regra de negócio em cima, a linguagem também se faz muito interessante, tá? Você utilizar uma linguagem de forma imperativa, como é o Python, né? Nós temos ferramentas onde você utiliza a linguagem declarativa para executar tarefas automatizadas, mas muitas vezes ela não vai te entregar um contexto geral que você necessitaria. Então, você precisa ainda de uma linguagem de programação para estender essa capacidade da ferramenta ou fazer o end-to-end, tá? Instalação, né? E aí eu estou falando aqui da instalação do SQL Server com Python, porque instalar o Python é next finish, não tem muito segredo no Windows, tá? No Linux, então, nem se fala. Um install Python, ou muitas vezes, na verdade, o Linux já vem com Python, tá? O Python 2 agora está descontinuado, ele já deve vir com Python 3 por padrão. A última versão estava, se não me engano, 3.8 ou 3.9, tá? Mas o SQL Server a gente precisa instalar junto, tá? Isso é uma coisa que também tem que deixar claro. O SQL Server, ele usa uma instalação do Python para ele. Então, por mais que você já tenha o Python instalado no seu servidor, o SQL Server ele vai tender a instalar um Python para ele utilizar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente o porquê. Mas, basicamente, aqui, lá no setup de instalação, se você não quiser usar ele com foco em Machine Learning, porque não é o foco da apresentação, você só habilita na Engine, tá? E aí ele não vai instalar de forma standalone aqui o Python, tá? De qualquer forma, se você instalar ali, você tem que habilitar o Machine Learning Services dentro ali da instância, as linguagens que você queira utilizar. A partir do 2016 veio o R, a partir do 2017 veio o Python e agora em 2019 a gente tem o Java, tá? Que se une às linguagens com esse foco em Machine Learning, tá? E depois de instalado, a instância no ar, a gente faz os execs SP configure, né? Tem que habilitar o Advanced Options e depois habilitar o External Scripts Enable, tá? Essa capacidade de executar uma linguagem externa ao SQL é o que faz a Microsoft ela fez de uma forma que eu julgo muito inteligente, mas que precisa ainda melhorar um pouco, tá? Por quê? Se a gente olhar para a arquitetura dessa execução de linguagens de forma externa, ou seja, scripts externos ao SQL Server, ele é externo, logo você tem que fazer uma chamada fora, como a gente faria como a gente já faz com o XPCMD Shell, né? Que eu chamo ali um terminal por baixo dos panos, um CMD, e executo alguma coisa na camada de sistema operacional. Aqui com External Scripts não é muito diferente. Eles adicionaram um serviço chamado Launchpad, que vira um processo, né? No sistema operacional, e esse Launchpad, ele que faz a orquestração, sempre quando você manda executar uma linguagem que não é uma CLR, tá? Então, External Scripts e CLR. CLR é o C# embarcado que você programa e você embarca a DLL dentro do SQL. Essa é uma integração mais
como que eu posso dizer? A DLLC ela se integra totalmente ao SQL, porque está dentro do Windows, C Sharp, está tudo ali no kernel, né? Basicamente, as chamadas de APIs internas ali acabam sendo mais nativas. No caso de uma linguagem externa, como R, Python e Java, ele precisa de um Launchpad. Esse Launchpad chama chama de fato a linguagem em si troca mensagens com o BXL Server, tá? Que faz a parte de API, que faz a parte de execução, de fato, desse componente, pega o resultado, passa para a API, que é o SQL Satellite, que retorna via TCP/IP para o SQL. Então, imagina, tem muitos componentes, não tem? Por conta disso, ele não é rápido essa execução. Vocês vão ver, eu vou fazer uma demo aqui para vocês. Dependendo se você botou a instância e a instância está fria, meu amigo, demora para executar. Então, você tem que tomar muito cuidado. Ainda não está, eu não julgo uma integração eficiente com linguagens externas, tá? Mas provavelmente a Microsoft, na próxima versão do SQL, já deve melhorar muito esse fluxo, tá? Tanto para o Windows quanto para Linux. Eu acho que principalmente no Linux, tá? Que tem mais componentes e também para linguagens open source ele acaba tendo uma melhor integração no Linux, né? Como o Python e o Java são linguagens open source que acabam tendo uma melhor integração. Então, de fato, a Microsoft já deve estar trabalhando numa melhoria disso ou para tornar esse processo mais eficiente. Então, ele deve, como ele fez em outras oportunidades, unificar algumas desses componentes, sei lá, o BXL Server vir mais para perto do Launchpad, ou a linguagem está mais perto do Launchpad, não sei. Essa comunicação por meio de rede não é algo que eu acho eficiente, tá bom? Executando, tá? E aí, saindo do SQL, né? Como que eu uso Python, como executo Python fora do SQL Server, tá? Eu tenho as IDEs para desenvolver, tá? Python Idle é uma IDE que vem com a instalação do Python, no caso do Windows, tá? No caso do Linux, ela só vem com o terminal, então você digita Python, você já está ali programando em Python, no Windows da mesma forma, mas pelo menos no Windows tem uma interface chamada Python Idle, que é uma interfacezinha simples de texto, linha de comando, que ajuda, tá? Muito parecido com o próprio terminal, o próprio CMD, tá? O PyCharm, que é da JetBrains, para quem depende diretamente de Python, é um programador Python, é um desenvolvedor Python, o Python faz parte do seu dia a dia, você basicamente tem muito contato com Python e desenvolve realmente sistemas grandes com Python, o PyCharm é a melhor ideia do mercado hoje. Não só para Python, mas para outras linguagens inclusive, tá? Porque a JetBrains é uma empresa que só faz IDE, então ela faz muito bem IDEs, tá? Então PyCharm é a melhor IDE para quem realmente desenvolve. Se você faz scripts como eu, ou desenvolve APIs pequenas, sem muita complexidade, ou pode até ter muita regra de negócio, muitas linhas, mas você consegue, não faz sistemas complexos com altas dependências, alterando bibliotecas e afins, o Visual Studio Code vai te atender super bem. Para mim, eu não cheguei a usar o PyCharm e o Visual Studio Code, para mim, desde o começo de atuar com a linguagem, me atende super bem, ele tem um debug bom, então, assim, cara, não precisa gastar uma grana, porque o PyCharm é caro, para quem precisa pagar. Se você é estudante, ele sai de graça. Mas se você precisa pagar, o PyCharm é realmente muito, muito caro. Então, o Visual Studio Code é uma ferramenta muito boa. Para quem é nativo em Linux, o Vim também é uma ideia muito boa, mas é de linha de comando, então você tem que ter o traquejo. Sublime Text e o Atom são editores de texto, de linguagem, que também são muito bons, tá? Mas eu não sei se eles são... Para quem mexe com scripts, eles vão ok. Se você desenvolve alguma outra coisa, eu já não me sinto confortável com eles, tá? Para executar de fato via CMD no Windows, terminal no Linux e PowerShell, beleza?
não tem muito segredo. Vocês vão ver, tá? Executando a linguagem em si dentro do SQL Server, tá? Habilitei o External Scripts. Eu tenho uma procedure de sistema chamada Space Security External Script, onde eu declaro a linguagem R, Python, Java e qual que é o script que eu quero executar, beleza? Daquela linguagem. E aí eu tenho os inputs, que são as variáveis que eu posso passar, tá? E eu tenho o output, que seriam, eu posso colocar variáveis para receber os valores de retorno do script, tá bom? Ou até mesmo retornar um result set. A gente vai ver um caso na demo, tá? Eu posso paralelizar ou não essa execução, tá? Tem os parâmetros, aí eu posso passar uma série de parâmetros aqui, tá? Ou parametrizar de fato a execução também, beleza? Por que eu utilizaria o Python sem ser para as atividades padrões dele, né? Eu coloquei aqui Data Science, Machine Learning, são óbvias, né? O Python foi colocado no SQL Server por essas aplicações. Hoje o Python ele não é a segunda ou top 2, 3 linguagens mais utilizadas do mundo à toa. Ele cresceu muito nas comunidades de estatística, pessoas que necessitam trabalhar com AI, com data science, que precisam que não são técnicas, não tem formação técnica. O Python veio para realmente para essas pessoas. Eu já participei de eventos da PyCon, né, da Python Brasil, por exemplo, que eu vi muitas vezes um palestrante ser jornalista, o cara é jornalista, a menina trabalha com marketing, o outro cara trabalha, sei lá, ele é engenheiro elétrico e precisa fazer alguma aplicação. Então, assim, não são pessoas da área de tecnologia, são pessoas que estão tendo que, por necessidade da profissão, automatizar algum trabalho ou desenvolver algo para facilitar o trabalho dele e que estão utilizando o Python para fazer isso. Então, por quê? Porque é uma linguagem de fácil compreensão, de baixa curva de implementação. Então, você consegue adquirir e executar Python muito rápido, né? Adquirir o conhecimento e sair executando, tá bom? Então, executar Data Science e Machine Learning no SQL Server é o que foi por isso que ele foi implementado. As linguagens estão sendo implementadas, porque lidam com dados. Mas como eu também vejo o Python sendo uma opção. Chamados ao SO, rede, disco e processador, por quê? No caso do SQL Server sobre o Windows, eu posso usar PCMD Shell muitas vezes para fazer essas chamadas, ou eu tenho uma integração direta com o sistema operacional. Eu já tenho essas informações embarcadas no próprio SQL, tá? Mas uma vez que eu estou num cenário que eu estou migrando para Linux, eu não tenho essa opção, né? Eu não tenho esse PCMD Shell, eu não tenho isso numa cloud, por exemplo, num PaaS. Então, como que eu posso, qual as opções que eu tenho? Tá? Principalmente no Linux, se eu quiser fazer uma monitoria, por exemplo, desses recursos cross-platform, o Python é uma opção, certo? Porque o Python roda tanto no Windows quanto no Linux, e existe external script tanto no Windows quanto no Linux. Então, se eu quiser fazer algo cross-platform, o Python é uma opção bem viável, né, e de baixa curva de aprendizados para nós, que somos, eu pelo menos sou DBA de infraestrutura, para quem é desenvolvedor já vai ter uma facilidade maior de implementação. Tá? Chamadas de API, então, sei lá, preciso sair da SQL e fazer uma chamada de API. Cara, você não conseguia fazer isso antes. Com uma linguagem de programação como Java e Python, você consegue. Então, integração, sei lá, direto do SQL para uma outra tecnologia. Então, tem essas opções de se utilizar uma linguagem dentro do SQL, tá? Então, Python para DBAs, né? Por que eu, como um DBA, fui buscar Python, né? Construção de scripts, né? Will, mas dá para fazer boa parte com SQL,
Tem o PowerShell, beleza, tem o PowerShell. Mas e a questão do cross-platform? O PowerShell dá para instalar no Linux? Tá. É 100%? Ainda não. Então, o Python ele acaba sendo uma opção, tá? E principalmente para cloud. Porque eu não vejo... Para o Azure, talvez o PowerShell é uma opção para automatizar coisas no Azure, mas, por exemplo, na AWS é muito mais viável executar com Python. É uma plataforma que tem muito mais muito mais convidativa com Python, tá? Então, se você está num ambiente distribuído que não é só Microsoft, Python é uma opção bem viável, tá? Automação, de fato, então, sei lá, vou automatizar um backup, vou automatizar uma criação de usuários com regra de negócio, vou fazer alguma tarefa em lote, que eu preciso fazer um looping, a questão de alertas, alta disponibilidade, preciso fazer uma automação de chaveamento no Always On entre minha infraestrutura on-premises e cloud, onde um portal numa outra área vai fazer uma chamada para uma API onde eu vou desenvolver essa automação. Então, entende? Você não pode dar o poder, né, para aquela área que não tem contato, não pode ter contato com sua infraestrutura, porque você gerencia essa infraestrutura por questões de compliance, você não pode dar esse acesso para aquela área. Ela também muitas vezes não tem o know-how, então pode dar problema, certo? Na parte de operação, imagina você deixar uma área que não conhece SQL Server para chavear um Always On, sei lá, num teste de DR, para fazer uma aplicação de patches, não é você que, não são os DBAs, não é a sua equipe que gerencia. Então, muitas vezes, você vai se ver ali na necessidade de desenvolver uma automação, uma API, para disponibilizar essa capacidade para a área. E aí você vai fazer dentro dos seus padrões, dentro da sua capacidade, e vai fazer uma vez só. Você vai eliminar essa parte manual, ou seja, é mais hora que você dorme, menos acionamento do plantão que você tem. Então, de fato, é uma qualidade de vida maior fazer as automações, tá? Criação de biblioteca para sistemas, sei lá, você tem um bom know-how de Python, sua área tem um bom know-how de Python, e você quer entregar uma biblioteca que faz ali a gestão dos bancos de dados para o Dev, ele só chama essa biblioteca e já tem um monte de funções para administrar os bancos de dados. Cara, é possível fazer com Python. E integrações em tecnologias, como eu falei, tá? Caso de uso, tá? Caso de usos reais aqui, beleza? Criação aqui de infraestrutura, tá? A gente tinha um gap de entrega de infraestrutura de 30 dias. Então, demorava 30 dias para entregar uma instância. Uma vez que coloca-se Python no meio do caminho, mas, né, por que 30 dias? Porque tem várias burocracias, tem que abrir chamado para a área XPTO, a área tem que colocar um storage, depois eu tenho que seguir com o chamado, abrir um chamado para a área de segurança para me dar acesso, depois eu tenho que alocar a máquina virtual, fazer instalação do Windows, enfim, várias questões aqui. No caso, o que a gente automatizou? A imagem da máquina virtual já estava criada. Então, faz a chamada da disponibilização da infraestrutura, o SQL disponibiliza a imagem, coloca no ar, cria banco de dados, registra a instância, né? E os fatores no CMDB, asset e no controles internos, cria a rotina de backup, reindex e estatística, armazena a senha do SA num cofre, porque não fica com você, tá? A senha. E depois também registra lá no ITSM que você tem uma instância nova no parque. Por quê? Por que tudo isso? Porque tem as questões de governança. Numa empresa grande, ainda tem algumas empresas assim, você precisa abrir Gmood, banco de dados não é um negócio trivial que dá para mexer a todo momento, certo? Então você tem que abrir Gmood, se você vai parar um ambiente, chavear, tudo isso pode ser automatizado, beleza? Então, uma vez que todos esses pormenores, né, foram sanados, você consegue entregar a infraestrutura de forma mais eficiente. Da mesma forma, a gente tinha a dificuldade com o banco de dados.
porque dependendo do cenário, eu tinha que criar uma rotina exclusiva para aquele banco, né? Então, tem aquelas questões, tem também a questão de registros de criação do banco, de consumo, de capacity, tá? Tudo isso o Python agilizou para a gente. E também deploy de aplicações, tá? Hoje, a gente utiliza Python para fazer a parte de execução de scripts SQL dentro de uma instância, tá? Ah, mas pô, por que o dev não pode abrir instância e executar direto? Porque tem a questão de compliance, tem a questão de tem uma área de modelagem que faz ali a modelagem do banco de dados junto com o dev, para poder ir mais certo possível para a produção. Agora, para você não ter depois, né, lá na frente, quando sua tabela estiver gigantesca, você não ter problemas de performance logo cedo, certo? Ou você já ter ali uma previsibilidade do impacto que você vai ter lá na frente. Então, empresas que podem ter, tem equipes de modelagem, tem equipes que fazem um intermédio entre o dev e o banco de dados, tá? E aí, para automatizar esse processo, a gente utiliza Python também, tá bom? Vamos para o que interessa, né? Para de falar um pouco. Deixa eu abrir o SQL aqui. Tem perguntas aí, Haddad? Enquanto eu abro o menu. Tem um pessoal falando boa noite só, vai que vai, e aí. Tá, boa. Tranquilo. Abriu SSMS. Vou rodar uns scriptzinhos bem tranquilos aqui, só para vocês verem o Python funcionando de dentro do SQL Server, né? O Python ele já tá o external script já está habilitado na minha máquina, tá? Então por isso eu não vou habilitar novamente, mas se eu executar aqui o sp configure execute cadê? Aqui. External Scripts Enable, ele já está habilitado, beleza? Então, como que eu faço aqui, tá? Sem muita novidade. Chamo a proc, falo qual a linguagem que eu estou executando e qual o script. Aqui, no caso, eu vou fazer uma divisão e uma multiplicação guardando na variável e depois eu vou printar isso. Aqui dentro é Python, tá, gente? Aqui dentro não é SQL, tá? Eu vou executar aqui, vocês podem ver, já está demorando, tá? Ah, mas sua máquina é lenta. Não é lenta. É porque realmente esse processo, como o SQL, ele executa, ele chama configuration. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O Launchpad nesse momento que ele demora. Então, demorou 16 segundos para executar, tá? E é assim, é lento mesmo para as primeiras execuções, tá, gente? Caraca, cadê meu configuration? Gente, services. Se não vai por bem, vai por mal. Olha esse cara aqui, ó. Tem que tomar cuidado, tá? Se esse cara não tiver habilitado, você não vai conseguir executar scripts, beleza? Então, o Launchpad é o serviço que faz esse intermédio. Logo, é um cara externo que vai via Named Pipes no SQL, chama o Python via Named Pipes, o Python executa, retorna para o PXL, processa, volta para a API, que é o SQL Satellite, que vai via TCP/IP e volta para o SQL. Então, de fato, demora. Tá? Por enquanto, a Microsoft, ela provavelmente está melhorando isso, mas
a gente deve ver coisas melhores ali no futuro. Ainda é lento, tá? Quais são os problemas, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Python é uma linguagem indentada, tá bom? Logo, vocês podem perceber, eu não colei esse código aqui bem coladinho na parede à toa. Se eu bater um tab aqui e executar, ele vai dar erro, tá? E o erro que ele dá não é erro de dentro do SQL. Esse erro aqui é do Python, tá bom? Ele fala assim, cara, você tentou executar o SQL aí, o script, mas a indentação está errada, beleza? Dá uma olhadinha aí. E aí, inclusive, ele já fala qual que é a linha que está dando problema, beleza? Então é a A1. Se vocês perceberem também, ele cria um processo .py aqui para executar esse script de forma temporária, tá bom? Ele usa os módulos por baixo dos panos para fazer tudo isso. Tá, Will, mas me mostra aí onde que fica instalado o Python. Se eu vier aqui no C2 pontos, Program Files, SQL Server, Microsoft SQL Server, e entrar na minha pasta de 2019, antigamente só tinha esse carinha aqui, né? Normalmente, beleza? Olha lá, Java, Python e E, beleza? Então, ele, para qualquer linguagem fora dele, ele pega e instala binários da linguagem junto dele, tá? Junto da instalação do SQL. Eu não lembro se dá para mudar esse apontamento dos binários, de qual binário eu quero usar do Python, tá? E aí, qual que é o problema aqui? Você tem que tomar cuidado por conta disso, logo que a instalação do Python é diferente. Quando eu executo um pip freeze aqui na minha máquina, o pip freeze ele traz todas as bibliotecas que eu tenho instalada no Python. Só que como eu executei ela direto da minha máquina aqui, ele está trazendo as bibliotecas que eu instalei na minha máquina. Nessa instalação, deixa eu abrir uma nova aqui. Se eu vier aqui em dispc, C2 pontos, Program Files, não está aqui. Ele vem em Program Data. Agora eu não lembro. Tem um monte de caminhos que podem ficar. Ó, eu tenho o pip aqui. Aqui é o cache do pip. Roaming, Python. Python 3.8, Sites Package. Olha esses caras aqui, ó. Então aqui estão essas bibliotecas que eu instalei, beleza? Quando eu faço pip install uma biblioteca, ele vai instalar e vai jogar os binários aqui dentro dessa pasta, beleza? Se eu faço isso e vou querer usar no SQL, ele vai dar erro, porque ele não está dentro da pasta de binários do SQL, tá bom? Se eu não me engano, lib não, fica aqui dentro, tá? Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Library include for esqueci o nome, mas a gente chega lá. Eu mostro para vocês onde estão os binários. Mas basicamente as pastas são diferentes, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E aí como que faz para instalar? Baixa os binários da biblioteca e copia e cola dentro da pasta de binários do Python do SQL Server. Aí ele passa a conseguir utilizar, tá bom? Aqui é uma outra forma de se executar. E aí aqui eu vou ter um if result sets. Então ele vai me imprimir um result set aqui com o resultado que eu coloquei 1, tá? 1. E eu estou dando um alias para a coluna que é um int. Então, estou declarando qual tipo de dado ele vai retornar e estou fazendo o select aqui, tá bom? E aí eu posso fazer essa alteração
da forma como o resultado set vai ser montado, tá? Então, eu executei o Python, ele me retornou valores, mas ainda eu posso customizar a saída desses valores, tá? Já alterando tipos e afins, tá bom? Aqui, o pandas. Deixa eu ver se eu acho pandas aqui. Ó, o pandas aqui, ó. Site packages, exatamente, ó. Volta lá, volta. Ó, C2 pontos, programa faz, SQL, Python Service, lib, site packages. Então é aqui dentro, assim como o local, né, da máquina, estão as bibliotecas, beleza? Então, putz, precisei usar qualquer uma biblioteca de fora do SQL que não vem por padrão, nossa, ele já veio com uma pancada. É só você baixar os binários e colocar aqui dentro, tá bom? Aqui no caso eu vou usar uma pandas para fazer aqui uma indentação, tá, do Hello World. Ele faz ali a parte series. O pandas faz muito mais que isso, tá, gente? Na parte de processamento de dados, ele é insano, tá? Ele e o NumPy são coisas de outro mundo, tá? E aí eu consigo fazer ali um conjunto, tá? E fazer um data frame pelo pandas e retornar isso pelo SQL, tá bom? Aqui, por exemplo, informações do sistema operacional, eu posso retornar, por exemplo, qual que é o sysversion, né? Qual que é a versão do meu Windows, por exemplo, 3.7.1, tá? Que era o que a gente estava vendo, eu estava falando para vocês durante a apresentação, né? Posso também verificar quais são os pacotes do Python e afins, tá, gente? Então, dá para fazer bastante coisa de dentro do SQL Server, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho algumas opções. Esse do disco não está funcionando. Aqui eu posso testar a conectividade com o servidor, por exemplo. Vou testar o local na máquina. Ele deu erro. Ó, BXL Server, ele deu um erro, tá? Na execução do script de forma externa. Timeout, accept. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Se não der, a gente parte para a próxima. Tá dando um erro no BXL Stream. Então tem que tomar cuidado com tudo isso, mas ele até chegou a testar. Tá bom? Mas dá para fazer bastante coisa, tá, gente? Então aquilo dali era eu executando Python de dentro do SQL Server, beleza? Como que eu posso executar Python via script, direto, tá? Aí eu faço uma abordagem de usar Python de fora para dentro do SQL, para eu tanto fazer questões de desenvolvimento, né, desenvolver sistemas que consumam o banco de dados SQL, como fazer tarefas administrativas. Que no caso eu preparei exemplos de tarefas administrativas, seja para executar dentro do SQL, seja para provisionar infraestrutura, tá? Aqui, por exemplo, script padrãozinho, tá? Eu vou pedir desculpa porque eu uso AWS, eu vou usar AWS nos exemplos, tá, gente? Eu ainda não tenho exemplos em Azure, mas eu vou preparar aqui, eu devo postar em breve exemplos para Azure também usando Python, tá? E tem um SDK da Microsoft para Azure que ele dá para você fazer bastante coisa, provisionar bastante coisa na Azure usando Python, tá bom? Aqui eu vou usar no caso da AWS, tá bom? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um script Python, que eu estou usando uma biblioteca Boto 3, a biblioteca que a própria AWS também usa em Python para poder executar, né, provisionar recursos dentro da cloud, tá? Então, cara, não quero usar nenhuma ferramenta de AC padrão. Terraform, CloudFormation, Ceph,
e outras, tá? O próprio Ansible é feito em Python, tá bom? Da Red Hat. Quer usar uma linguagem só para fazer tudo. Usa Python com Boto3, você vai sair do outro lado rapidinho, tá bom? Então, importa a biblioteca. Importante, ela tem que estar instalada. Então, se não estiver, pip install Boto3. Ele vai baixar e instalar para você. Vou colocar o binário lá na pastinha. Estou acionando aqui um resource, que é uma classe dentro do Python, tá? Dentro da biblioteca Boto3, e declarando que eu quero usar o serviço EC2, tá? Os resources do serviço EC2. Instanciei essa classe. A partir desse momento, eu tenho funções que eu posso utilizar. Aqui, no caso, eu estou usando uma função para criar uma instância, ou seja, criar uma VM, tá? Eu estou passando uma imagem, aqui no caso é um SO Linux, tá? Então, tudo na AWS, você tem uma imagem, no caso do sistema operacional, quando você está provisionando no serviço de IaaS, que é o EC2, você tem uma imagem para provisionar. Aqui eu estou falando que eu quero no mínimo uma e no máximo uma, ou seja, ele já não vai criar ali o Auto-Scaling Group, só estou criando uma aqui para mostrar para vocês. O tamanho da instância é uma T2 micro, tá? No caso do Azure tem a BS4, BSL4, se não me engano, tem outros tipos também. Basicamente a ideia é a mesma. Aqui é uma instância de 2 vCPU com 1 GB de RAM, tá? Qual a subnet, né? A subrede que vai subir essa instância, tá bom, gente? E aqui, por fim, uma vez executado, com sucesso, ele vai me retornar qual que é o ID da instância criada, tá bom? Eu vou executar esse script, então vou volta, cd scripts Python. Para executar, deixa eu dar um menuzinho. Python, simples assim, Python e o nome do script, create mv.py, beleza? Executei. E olha lá, ele me retornou um ID, tá? Esse ID é o ID da máquina virtual que ele está provisionando lá na AWS. Se eu vier aqui na minha AWS, eu estou já no serviço do EC2, não tinha nada, mas agora eu tenho uma instância subindo, tá? Que é o ID que retornou e ele está com o status de pending, beleza? Se eu der mais uns refreshes aqui, ela já vai entrar em running, tá bom? Está inicializando e já está em running, tá? Mas ainda está inicializando, beleza? É um Amazon Linux, mas podem ver, eu usei poucas linhas de código para provisionar uma instância numa cloud, beleza? Daria para você usar no VMware da vida, por exemplo, tá? O VMware hoje ele tem o VRA, que é o vRealize Automatization, que é uma feature do vCenter que eu posso utilizar vários tipos de linguagem de programação para poder provisionar a infraestrutura dentro do VMware de forma automatizada. Então, o Python é uma delas, super fácil. Você importa a biblioteca, usa a funçãozinha, sabendo quais são os parâmetros a serem passados, você sai do outro lado, tá? É bem tranquilo, tá, gente? Como que eu fiz minha autenticação, tá? Eu estou com uma autenticação local. Então, eu estou aqui com a minha conta já autenticada, tá? Na verdade, é configure, tá? Então, tem um Access ID, um Secret Key. Eu estou executando lá na região US East 1, que é Virgínia, e eu estou retornando em formato JSON, beleza? Então, quero simular em casa. AWS Configure, vai lá no IAM, que é o serviço de segurança da AWS, tá? E você pega, sei lá, você vai ter um usuário, provavelmente, eu tenho o meu aqui, você vem e cria um access key aqui para você, beleza? É o mesmo que eu estou usando ali, tá bom? Esse par de chaves você consegue também executar aí da sua máquina, tá bom? Beleza, criei uma MV, já está executando, está inicializando, tá? Vamos para o próximo exemplo.
eu quero dropar essa VM agora. Como que eu dropo? Ali eu tinha o create VM, aqui eu tenho um terminate VM. Eu passo qual que é o ID da instância. Então, aqui está um ID diferente. Eu vou pegar esse ID aqui, tá? Dessa instância. Vou colocar aqui, beleza? Python. E aí é drop MV. Deixa eu ver se já está dropando. Aí, ó. Já entrou em shutdown, já está dropando, beleza? Então, gente, bem trivial, poucos comandos, beleza? Dependendo do comando aqui. E assim, dá para fazer tudo aqui. Com essa biblioteca, você pode criar VPC, que é a rede da AWS, você pode criar subrede, você pode criar firewall, usuários, gestão de serviços, boa parte dos serviços já estão aqui dentro, então, gente, dá para fazer muita coisa, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um pouco diferente, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, eu estou importando uma biblioteca do Docker, tá? Para quem sabe o Docker, para quem não sabe, o Docker é um container runtime, ou seja, um processador de containers, tá bom? Onde eu estou importando a biblioteca dele, eu estou criando uma função chamada start scaling instance. Dentro da biblioteca, eu estou chamando, instanciando aqui eu estou conectando, na verdade, tá? No meu container runtime. E aí eu estou falando assim, ó, cara, dentro de containers, roda esse container para mim. Eu quero uma imagem de SQL 2019 da última que você tiver, tá? Se eu não tiver na máquina, ele vai baixar do Docker Hub. Eu quero fazer detach, ou seja, executou, eu saio do container, eu não quero ficar preso dentro do container. Seta a senha do SA, tá bom? Aqui são variáveis, tá? Que eu estou passando, então estou aceitando o contrato e setando a senha. Qual que é a porta que eu quero me conectar? Então aqui a porta 1433 é interna e eu quero fazer um NAT para a porta 1438. Então do meu sistema operacional eu vou chegar via localhost na porta 1438 dentro do meu container. E eu quero chamar esse container de SQL Container, beleza? Vou printar o log de execução do container e executar a função de start, beleza? Vou vir aqui, Python, instance container, beleza? Simples assim. Ó, ele não retornou nada, mas vamos ver se ele funcionou. Vou abrir meu Docker Desktop aqui. Opa, olha lá. Meu container está rodando, beleza? SQL Container. Vamos ver se ele está conectando. Ponto, vírgula, 1438. SA e a senha. Deixa eu ir lá pegar a senha. E olha lá, conectou, beleza? Aí, sei lá. Vixe, ficou lento. Select, @version. Se eu olhar aqui, eu tenho um SQL. Deixa eu colocar em texto. Se eu olhar aqui, eu tenho um SQL 2019 com um Active Update 8, que é da imagem que eu tenho aqui, tá bom? Se eu pegar aqui um server name da vida, o que eu vou ter, tá? Ele vai me retornar um código. O que é esse código? Deixa eu limpar aqui. Docker Container LS. Olha esse código aqui, ó. Então, ele internamente do container, ele não assume esse nome. Ele assume o ID, tá bom? Então, a instância, ela leva o nome interno, o ID do container, beleza? Mas podem ver, pouco código e eu já saí com o container do outro lado. Imagina num contexto de dev que
eu estou executando uma aplicação, por exemplo, escrita em Python, que eu preciso de um banco de dados. Imagina para o dev isso. Ele não vai precisar, por exemplo, fazer um Docker Compose para iniciar um container. Ele, dentro do próprio Python, vai executar uma instância SQL Server dentro do container, criar o banco de dados, fazer os migrations, executar o teste e encerrar o container. Não instalou nenhum binário, não sujou registro e ainda fez tudo que ele precisava. E detalhe, roda tanto no Windows quanto no Linux, beleza? Então, gente, é muito viável, tá? Funciona super bem, tá bom? E pouco código, tá? Isso que eu quero trazer para vocês. É realmente algo muito viável de utilizar, tá bom? Tem outros exemplos aqui, mas eu quero usar com API, tá bom? Oi, beleza, então você fez aí as coisas, mas eu quero um negócio mais complexo. Tá bom, um negócio mais complexo. Com o Python, eu posso desenvolver aplicações, tá? O Python é uma linguagem de programação extremamente flexível, tá? Ela é uma linguagem que é muito fácil utilizar ela como script, mas você também pode usar ela orientando objeto. Você, em algumas documentações, você vai achar até gente fazendo programação funcional com Python, beleza? E ele também é muito bom para web, beleza? Só que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, ele tem algumas questões, por exemplo, eu acho que um dos maiores calcanhares de Aquiles dele, que todo mundo fala, é a execução em paralelo, né? Ao multithread. O Python não é multithread, tá? Então ele tem o GIL, se eu não me engano, que é o Global Lock alguma coisa, não lembro, mas ele tem ali ele tem um bloqueio para execução em multithread, coisa que, por exemplo, o C# não tem, o C++ não tem, o Java não tem. Então, o Java usa Virtual Machine, né? Mas linguagens compiladas não teriam, que são linguagens também de tipagem estática, que a gente chama, tá? O Python, ele tem essa limitação. Então, se eu quiser fazer algo intensivo em computação, o Python sozinho não vai bem. Você pode ter bibliotecas que auxiliam, utilizam outras linguagens para auxiliar o Python. O NumPy é um exemplo disso. O NumPy é uma biblioteca monstruosa, super eficiente em execução computacional de dados. Só que ela não é puramente Python. Ela tem, se eu não me engano, 20% de Python no core dela. O resto é C++, se eu não me engano, não lembro se Go ou Clojure, tá? Mas ela tem ali Haskell, na verdade. Haskell? Não, esqueci o nome da linguagem, mas é uma linguagem de baixo nível, tá? Linguagem de máquina mesmo, como o próprio C++ ou C. Então ela tem parte dela desenvolvida nessas duas linguagens que torna ela muito eficiente. Então, Python sozinho para multithread ele não vai bem, tá? Então, tentando tem e não tem parte da comunidade que quer ver isso no Python, tem parte da comunidade que acha que não é necessário, porque a linguagem ela é muito boa para outras coisas. Então, tem essa questão. Aqui eu trouxe um exemplo web para vocês, que é uma execução de uma API, tá? Como que eu executo a API? Tem essa biblioteca chamada Flask, que é um micro framework web, onde eu posso executar APIs ou desenvolver até sites, tá bom? Ele é um micro framework porque ele tem a parte de socket, HTTP e afins, uma parte de autenticação e só. Basicamente é um framework bem curto, onde ele deixa você com bastante flexibilidade de usar outras bibliotecas e ir agregando no seu projeto, tá? Então eu estou usando o Flask, tá? Ele é bem simples, então eu só instancio ele, o app, tá? Tem que passar uma chave, aqui no caso uma chave simples, para ele executar. E aqui eu estou falando alguns detalhes. Ele vai executar na porta 8080 e qualquer host vai poder se conectar nele, tá bom? Se eu não falar isso, apenas o localhost. Então, se eu fizer alguma execução de fora da minha máquina, chamando essa API, não ia funcionar. Tem algumas variáveis de ambiente que eu estou passando
para ele aqui development, por exemplo, para ele poder executar em debug mode. Tá bom? E o que mais que é relevante? Os blueprints, tá? E eu vou já falar o que é o blueprint. Como que eu executo esse cara, tá? Mesma coisa. Python, aqui eu vou sair. Python API.py. Login fail. Deu erro. Tá. Ele deu erro em algum na config aqui. Eu tenho uma config para se conectar no meu próprio banco de dados, beleza? E eu provavelmente localhost tem. Eu não criei esse usuário Python. Então venho aqui, opa, aqui é o container, mais cara. Logins, new login, Python. Aqui, gente, eu estou usando uma biblioteca PyODBC, beleza? Para me conectar no banco de dados. Aí eu conecto e instancio a conexão aqui no dbcon, tá? E aí eu já estou setando como autocommit igual a true. Se eu não faço isso, não tem autocommit. Logo, toda transação que eu abrir, eu tenho que commitar explicitamente, tá bom? Tem que tomar cuidado com essas coisas, senão você fica batendo cabeça à toa. Beleza? Agora deve funcionar. Opa, funcionou. Beleza? Aí ele colocou aqui, está em development, acionou o debug, ele está executando na porta 8080, tá bom? Como que eu vou fazer chamadas para esse cara? Eu tenho aqui o meu Postman, que é uma aplicação que faz chamadas em API. Eu poderia usar o meu browser, beleza? Mas dependendo da chamada, fica meio sujo, tá bom? Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma chamada aqui. Como que eu vou montar uma chamada, tá? Para quem não tem muita familiaridade com APIs, eu uso métodos métodos HTTP para fazer requisições numa API REST, no caso, que é uma API REST, tá? Então eu tenho GET, POST, PUT e DELETE, geralmente são os mais utilizados, tá bom? Aqui no caso, eu vou usar POST, beleza? Que eu vou escrever alguma coisa, eu vou fazer alguma ação sobre a minha API, tá? Quais são as funções, quais são os componentes que eu posso utilizar, né, que eu já tenho aqui desenvolvido para utilizar via essa minha API, tá? Eu tenho os blueprints. Se eu entro aqui nos blueprints, eu tenho algumas coisas que eu já desenvolvi. Por exemplo, backup e restore, né? Uma função aqui do caso de backup, tá? Uma função para criação de banco de dados e uma função para criação de uma instância SQL Server na AWS, tá bom? Vou fazer um backup, por exemplo. Como que eu sei qual que é a rota? Ele está falando aqui para mim, ó. Eu sei que para acionar a API HTTP 2.0.0.0.02, aqui no caso eu posso chamar do localhost 2.8080/backup/create, beleza? Então, essa minha API, eu estou chamando o Flask, estou fazendo a conexão com o banco de dados, tá? Estou importando aquele dbcon, ou seja, estou importando aquela minha conexão que eu fiz lá no meu arquivo de config, tá bom? Minha conexão com o SQL Server. Aí eu estou instanciando um cursor, porque é dessa forma que funciona nas linguagens de programações. Elas não são set-based, elas trabalham com cursor para execução de fato, tá bom? Com looping. Aqui no caso eu vou fazer uma execução pontual, tá? Então a rota que eu vou seguir é backup e create. Se eu vier aqui no meu Postman, eu executo, eu escrevo https localhost 2.8080/backup/create. Então vou criar um backup, né? Eu vou fazer um backup do meu SQL Server. Eu preciso passar um JSON. Por quê? Porque ele me solicita, ó, ele está esperando um JSON, tá?
do request. Eu vou usar a biblioteca request para pegar esse JSON e colocar isso numa variável data, tá? Dentro dessa variável data, eu quebro as informações. Então, eu preciso de um database. Então, eu tenho que vir aqui. Deixa eu achar aqui. Então, eu preciso de um database name, né? Ou, no caso, o database que eu preciso fazer o backup. Sei lá, vou fazer da master. Aqui é o mode. Então, qual que é o... Se eu vou fazer full, diferencial e afins, eu vou fazer um full. E aqui, o último é o device, né? Para onde que eu vou fazer esse backup? No caso, aqui no SQL, eu fiz o command backup, né? Database. Estou esperando o resultado da variável de database aqui para montar no comando. Qual que é o device que eu quero fazer o backup, né? Que é um database, um device, backup device. E aí eu estou falando para ele fazer compression e checksum, tá? Então, o device, eu vou falar que é um master BKP, tá? E aí eu vou criar esse device que eu não devo ter criado aqui. Então, eu vou vir aqui em backup. Ah, não, tem aqui, ó, master full. Tá vendo? Tem um backup device aqui, master full. Esse backup device vai fazer para D2.2019 masterfull.back, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui, beleza? Então, beleza. Volta aqui. Aqui eu coloco master full, beleza? Vou executar esse cara. Como que eu sei que é um post, tá? Como que eu sei que é um post? Se eu vier aqui no methods, ó, ele tá falando, ó, eu quero um post. Então eu tenho que falar que eu vou passar um post, tá bom? Mandei. Deu um erro. Permission denied. Ah, tá. Usuário Python não é nada, né? Deixa eu colocar ele aqui como sysadmin. Beleza? Agora deve ir. Mas, ó, ele deu o erro certinho, ó. Aqui ele vazou o erro do PyODBC, mas ele fala, ó, não tem acesso ao banco master, tá bom? Mandei de novo. Olha lá. Agora vai. E aí ele me passa a minha API, ela me retorna qual que é o comando executado e o que o backup foi efetuado com sucesso. Se eu vier aqui, sei lá, meu D2 pontos, do SQL 2019, backup, olha lá, 17/11, 8 PM, tá bom? Então, via API, eu fiz uma tarefa administrativa no banco, tá? Aqui, gente, filosofa, dá para fazer de tudo, tem estrutura de erro, dá para fazer boa parte do que você imagina que você precisa fazer aí na sua empresa, tá? E pode ver, não usei muitas linhas de código, tá bom? Super simples, basicamente você só declara variável, você não tem que declarar tipo, porque o Python ele já entende qual que é o tipo da variável, é fácil de converter, enfim. Um curso rápido de Python, você já está saindo fazendo bastante coisa, tá bom? Vou criar um banco de dados. O que ele me fala aqui? Rota database, create, e aqui tem algo diferente. Ele está falando para eu passar um parâmetro não por JSON, mas na chamada da API. E aí esse parâmetro é passado como para a minha função de create database, tá bom? E aqui eu crio o banco de dados propriamente dito, faço um select nas databases e retorno um JSON no fim dessa API falando que o banco foi criado com sucesso, o status dele e o nome, tá bom? Se eu vier aqui, criar mais uma abinha, deixa eu copiar aqui, database, create.
E aqui o nome do banco, sei lá, SQL PT Group. PT ficou meio estranho, né? Mas português. Opa, não é get, ele vai me dar um erro, porque é post, tá bom? Então, alterei aqui. Connection busy. Database create. Database create. Ah, ele deu um erro aqui na connections busy. Deixa eu matar a API. E executar de novo. Opa, criou. Beleza. Nome do banco, online, banco de dados criado com sucesso. Se eu vier lá na minha instância, olha lá. Banco criado, tá bom? Simples, gente, simples, tá? Beleza, Will, bacana, você fez aí na sua máquina tudo e tal. E se eu quiser executar isso num serviço, eu não quero executar na minha máquina, vou produtizar isso, estou usando uma cloud. Aqui, por exemplo, eu preparei um exemplo usando serverless. Eu estou usando um serviço de API Gateway da AWS, onde eu criei uma API. Então, eu já estou abstraindo todo o hardware por trás dela, todo o sistema operacional, tudo que é um serviço gerenciado, tá? Essa API, ela tem dois métodos, tá bom? Um de create VM e um de create instance. Esse create instance é uma criação de uma instância SQL Server no RDS, tá bom? E aí, o que essa API faz, tá? Ela chama um Lambda. Lambda é como se fosse o app, o Functions da Azure, tá? Aqui, por exemplo, ela vai chamar uma função escrita em Python, ou seja, aqui, ó, eu tenho um trigger via API Gateway que chama essa função. Essa função, gente, está totalmente na AWS, tá bom? Não tem servidor por trás. Ele, lógico que um serverless não é de fato serverless, ele vai instanciar um container que vai executar essa função. Mas no fim do dia, eu não precisei provisionar nenhuma computação. Eu desenvolvo minha função e executo ela por um outro serviço, tá bom? Posso consumir essa função de forma sem utilizar a computação tradicional, tá bom? Aqui, por exemplo, eu estou usando um Boto3 com retorno em JSON, tá? Numa biblioteca JSON também. Estou usando um cliente para o RDS, tá? E aqui nesse cliente eu estou executando, né? Eu estou criando uma instância RDS, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo expandir esse cara. Aqui, pronto. Então eu estou criando uma instância, tá bom? No RDS. Estou setando um instance name que ele está vindo por um JSON, tá vendo? Da mesma forma, eu estou passando um JSON para a API aqui de cima, tá? Aí eu estou quebrando isso em variáveis e passando aqui como um parâmetro, tá? Então, o instance name eu vou passar. Poderia estar passando o nome do usuário, a senha. Aqui eu estou colocando hard-coded. O tamanho da instância é uma M5 Large. É um Standard Edition, um SQL Server Standard Edition. Estou alocando 50 GB de storage, falando que o backup retention dele é de 5 dias, mas eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aqui os parâmetros e vou salvar. Testar, deploy. Vai produção com emoção. Estou falando que é licença incluída e estou falando que o subnet que eu estou usando é o SQL7, beleza? E aqui são o corpo das sessões falando, ó, deu 200, sucesso, ou 404, o banco não foi criado, tá bom? E aí, como que eu vou fazer essa chamada? Tá? Eu já tenho ela pronta aqui, tá? Create instance.
Então, o que eu tenho aqui, tá? O que é esse endereço? A própria AWS, ou o Azure, no caso dele também, ele que me dá qual que é o endpoint do qual eu vou utilizar para me conectar nessa API, tá? Então, se eu vier nos stages e dentro do meu método de chamada, ele mesmo vai me dar um DNS, eu posso alterar esse DNS usando outros serviços da AWS, mas ele cria um DNS para mim, a rota é prod, tá? E eu estou usando a função create instance, tá bom? Que é aqui, ó, a rota create instance, prod create instance, tá? Venho aqui, ele estava me pedindo parâmetros, né? Então, eu estou passando aqui encapsulado no JSON o nome da instância, Best Group, 100 GB de storage e 5 dias de backup de retenção, tá bom? Executei. E olha lá. Deu 200, ou seja, deu bom, um retorno ok, né? 200 no HTTP é bom e a minha instância foi criada com sucesso. Vamos lá no serviço do RDS, eu tinha 0 banco de dados provisionados e agora eu estou provisionando, estou criando nossa instância PES Group, Standard Edition, M5 Large, Create, tá bom? Se eu entrar nela aqui, Configuration, 2 vCPU, 8 GB de RAM, que é da M5 Large, 100 GB de storage, tá? E se eu entrar nos detalhes, mais nos detalhes, ó, Maintenance and Backup, Automated Backup Enable for 5 days, beleza? Bom, então, gente, o que eu queria passar aqui para vocês, tá? Como vocês viram, tem algumas referências, tá? Eu vou tentar disponibilizar esse PPT de alguma forma para vocês, tá? Provavelmente no Git da Datatani, junto com os binários aqui, eu coloco lá e publico isso no LinkedIn ou no blog, tá bom? E vocês podem pegar com o PPT. Mas a minha ideia aqui nessa apresentação é mostrar que com Python, vocês viram que eu não fiz muito código. E de qualquer forma, se vocês olharem para o código em si, é muito tranquilo de entender o que ele está fazendo, tá? Aonde começa um bloco de função, quais são as variáveis que eu estou usando, como eu estou usando, quais são as bibliotecas, o que as funções estão fazendo. Então, assim, não fica aquele negócio massivo, aquele linguição de comando que o cara chama uma classe que instancia outra classe, que chama uma função, que outras linguagens são assim, tá? Então, o Python, ele realmente é uma linguagem que ela vem para ser legível, ela tem essa característica de ser indentada, que algumas pessoas não gostam, eu já me acostumei, tá? Então, ela não tem, como vocês viram, ela não tem chaves para iniciar ou fechar, o begin end, tudo é feito pela indentação, então ela se torna muito legível dessa forma e de fácil compreensão, tá bom? Então, não precisa ficar comentando muita coisa no código, que é uma questão de clean code também, né? Ficar com um monte de comentário também é algo chato, é difícil de analisar e realmente é algo viável, tá bom? Então, eu quis passar um pouco dessa visão, tá? É que Python é algo a mais do que as aplicações de Big Data e Data Science que estão sendo utilizadas com ele, tá? Para quem é de infraestrutura ou quem é desenvolvedor e quer ver uma linguagem nova, o Python é realmente muito interessante. E com SQL podem ver que eu fiz muita coisa com ele, com pouco código, tá bom? Então, basicamente é isso. Alguma pergunta aí, Haddad? Show, Will. Muito bom, muito bom. Cara, tem só elogio, não tem grandes perguntas. Pessoal agradecendo bastante o conhecimento que você passou. Ana falando que é um curso disso. Você Boa. pode fazer pela DataTuning. Verdade. André está perguntando se vai ser gravado e disponibilizado. Sim, essa sessão está sendo gravada e
eu vou passar como o PES tem um canal do YouTube, mas esse canal ele não lista os vídeos. Eu sei lá, eu não sei o que acontece. Ele gera os links dos vídeos, mas os vídeos ficam não listados. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar esse link para você, Will. Você Tá bom. coloca no blog de vocês, é mais fácil, que aí linka direto pro vídeo, mais fácil. Perfeito. Entendeu? Acho que assim dá mais, como é que se diz, dá mais visibilidade, porque fica não listado, não sei porquê. Eu já falei umas 3 vezes para eles, mas não adiantou. Enfim, Tranquilo. é isso então. Will, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade aí, o conhecimento que você passou aí para gente. Muito útil. Acho que com certeza o pessoal fica com menos como é que se diz? Dificuldade ou menos dúvidas em Uhum. Python, e é isso. Vamos que vamos. Cara, Beleza? obrigado, de verdade. Eu agradeço muito também a oportunidade. Espero ter agregado alguma coisa para vocês aí. E tamo junto, Com certeza. precisando, só chamar no LinkedIn. Geralmente, LinkedIn eu respondo rápido, tá bom? Tem meus canais aí. Fiquem ligados aí na DataTani, no próprio PES. Tamo junto. Obrigado. Show, show. Até a próxima, pessoal. Até, Abraço gente. e ótima noite para vocês. Fui. Valeu.